Então, continuando o conteúdo de orientação a objetos, os próximos assuntos são composição e agregação. E qual é a primeira coisa que a gente tem que entender antes de procurar entender a composição e a agregação? Que o que define se a composição é agregação é o fato de ocorrer dentro de uma classe. Então, se eu tenho o objeto de uma classe dentro de outra classe, eu vou ter ou composição ou agregação. Agora, o que é a composição? A composição é quando eu tenho o objeto de outra classe sendo utilizado como atributo. E a agregação é quando uma classe é utilizada como atributo de outra. Como é que a gente pode simplificar isso? A gente pode pensar num carro. Um carro, ele não é simplesmente um carro. Um carro, eles são várias peças. E essas várias peças, elas vão formar o carro. Então, a gente pode dizer que o carro compõe essas peças. Então, um carro, ele é composto por acelerador, freio, volante, freio de mão, portas, rodas e etc. E todas essas peças que compõem o carro, elas agregam. Então, o carro compõe essas peças e essas peças agregam ao carro. Então, eu tenho aqui o arquivo carro, acelerador e freio. Então, vamos logo criar as classes acelerador e freio para exemplificar melhor. Class freio. Como que a gente vai fazer a composição? Para a gente poder fazer a composição de acelerador e freio dentro do carro, a gente precisa importar elas. Então, from acelerador, import acelerador. E from freio, import freio. Vamos criar um construtor sem argumentos mesmo. E o que é que esse construtor vai fazer? Assim que eu criar o meu objeto, ele vai criar um objeto de acelerador e um objeto de freio. Então, self.acelerador recebe a classe acelerador e self.freio recebe a classe freio. Mas essas classes estão vazias. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar dois métodos, um em cada classe, para mostrar uma mensagem. No acelerador, vamos criar o método acelerar. E o método acelerar vai mostrar a mensagem: o carro acelerou. E dentro de freio, vamos criar o método frear, que vai mostrar a mensagem: o carro freou. Agora vamos para o nosso arquivo principal. Para a gente poder executar isso de maneira correta, a gente vai ter que importar as três classes. Então, from carro, import carro, from acelerador, import acelerador. E a mesma coisa para freio. Para começar, vamos mostrar que a gente consegue acessar o método acelerar e frear diretamente. Então, vamos criar dois objetos, o objeto A e o objeto F. O A, ele é um objeto de acelerador e o F é um objeto de freio. Então, se a gente colocar A.acelerar e F.frear, ele vai mostrar duas mensagens na tela, que no caso são: o carro acelerou e o carro freou. Agora vamos fazer o teste. Vamos abrir aqui o nosso terminal e executar. O carro acelerou e o carro freou. Executou como a gente esperava. E agora a gente vai executar esses métodos a partir de carro. Como a gente pode ver, carro é composto por acelerador e freio. E
acelerador e freio agregam ao carro. Então, se eu criar um objeto de carro, eu posso acessar acelerador e freio pelo carro. Então, o objeto C recebe carro. E como que eu vou acessar o acelerador do carro, por exemplo? A gente vai colocar C, a nossa composição, que no caso é acelerador, e o método que a gente quer executar. No nosso caso é acelerar. Pronto. Instância, composição, método. Se a gente executar, ele vai mostrar a mensagem: o carro acelerou. Para a gente poder mostrar a mensagem: um carro freou, é a mesma coisa. Nossa instância, a composição de freio e o método que a gente quer executar, que é frear. Vamos aqui para o nosso terminal, vamos executar e ele está mostrando os dois métodos de duas classes diferentes que nós estamos acessando de uma única classe. Então, recapitulando, a composição e a agregação dependem delas estarem dentro de outra classe. No nosso caso, carro é a classe principal e ela compõe acelerador e freio. E a classe acelerador e freio, elas agregam a classe carro. Então, a gente consegue acessar o acelerador e o freio a partir de um objeto de carro. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Composição e agregação é um pouco confusa mesmo. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado por assistir a aula até aqui e até a nossa próxima aula.